O tabuleiro de Ouija está diretamente relacionado ao espiritualismo, que surgiu como um movimento religioso em 1848 e virou religião em 1893. O espiritismo, comum no Brasil, surgiu na mesma época. 8 jovens estavam sentados em círculo sobre o tapete da sala. Sobre a mesa de centro pairava um antigo tabuleiro de um jogo místico que permitia a seus jogadores a comunicação com os espíritos daqueles que já deixaram este mundo. Com as luzes apagadas e algumas velas acesas, deu-se início à brincadeira macabra. Débora, a mais velha da turma, colocando seus dedos médio e indicador sobre o tabuleiro, fez a primeira pergunta. Há alguém aqui, além de nós? Pouco a pouco, seus dedos percorreram cada letra, formando a resposta. Sim. Todos ficaram espantados e incrédulos, exceto Débora, que já era experiente no jogo, portanto, conhecia bem as regras. Como saberemos que não foi você a escolher as letras? Perguntou uma das participantes que mascava chiclete. Tire a prova você mesma. Venha, ponha seus dedos sobre o tabuleiro, disse Débora. Meio hesitante, ela o fez. Agora faça uma pergunta, orientou ela. Você é um homem ou uma mulher? Indagou a participante, fechando os olhos. Mais uma vez, as letras foram formando a resposta que dizia: homem. Acredita agora? Indagou Débora em tom profético. Sim, meus dedos, eu não pude controlá-los. A jovem participante mal podia segurar a euforia que sentia naquele momento. Minha vez, instou aquele que roía as unhas e tinha um topete na testa. Depois de posicionar os dedos sobre o tabuleiro, ele fez sua pergunta. Você seria capaz de nos machucar? O suspense que se fazia a cada letra revelada deixava um clima pesaroso e tenso no ambiente. Por fim, a resposta. Sim. Os jogadores trocaram olhares receosos até que decidiram parar com o jogo por ali. No entanto, ao se levantarem, um tremor abalou a sala, jogando a todos de volta sobre o tapete. Estranhamente, Débora não podia retirar seus dedos do tabuleiro, pois estavam presos, até que rapidamente formavam palavras que surgiam mesmo sem que se fizesse as perguntas. Vocês me libertaram e agora devem pagar por isso. Depois de um breve silêncio, a jovem que mascava chiclete levou sua mão à garganta, pois não podia respirar. Sua face roxeou enquanto se debatia desesperada por não poder se livrar da obstrução que lhe impedia a passagem do ar. Todos correram na tentativa de ajudar a amiga. No entanto, nada mais poderia ser feito. Desesperados, eles correram para a saída, exceto Débora, que estava presa ao tabuleiro. Ouviu-se um barulho na cozinha. Foi quando todos olharam para trás e, sem que tivessem tempo para qualquer reação, foram atingidos pelas facas e garfos que voavam feito flechas atiradas. Olhos, coração e gargantas foram atingidos de súbito, tornando a todos corpos estirados no chão. Débora, ainda de joelhos, diante do tabuleiro, chorava de forma incessante enquanto o medo congelava sua alma. Foi quando uma voz cavernosa se fez audível para ela. Vocês pensam que sabem de tudo, quando, na verdade, não passam de micróbios.
perdidos entre a sujeira que vocês mesmos produzem. Sua crença é uma farsa e seus desejos verdadeiras armadilhas. Portanto, precisam alimentar seus desejos inúteis, perturbando aqueles que só querem descansar em paz. Me desculpe, eu não sabia, implorava Débora, engasgando com as próprias lágrimas. Desculpas são lixo, fedelha. Você quis a minha presença e agora a terá dentro de você. Débora sentiu uma força imensurável que invadia corpo, alma e coração. Seu sangue gelou e seus olhos adotaram formas demoníacas. Foi quando uma vontade incontrolável de rasgar a roupa a fez ficar nua. Do outro lado da rua, pessoas que passavam por ali testemunharam atônitos a jovem que corria desenfreada para o meio da rua e que ali ficara paralisada até que fosse atingida pelo carro que não pôde desviar. Seu corpo nu pairou sobre o asfalto quente até que moscas pousassem sobre o sangue jovem que escorria de sua face.